Esporte Record Interior e você participando com a gente. Chama no zap, manda mensagem. Sim, sim, sim. Seleção brasileira, minha gente, tá de técnico novo. Carlo Ancelotti ou Ancelotti, como é que você fala aí? Pode dizer também. Tá chegando novo, dando ares novos. Você acha que sim, não? É a mesma coisa? Qual que é a sua opinião, gente? Será que a gente pode voltar a sonhar com uma nova seleção? Será que o Hexa vem lá em 2026? Estamos nas eliminatórias da Copa do Mundo ainda. Mas Brasil, essa camisa verde e amarela, que já foi muito respeitada, camisa canarim, todo mundo, inclusive. Brasil, país do futebol. Será que voltamos com tudo isso agora, com a entrada de Carlo Ancelotti, essas mudanças na escalação para a seleção brasileira? Você vai me trazer a sua opinião, viu? 997450940. Só mandar mensagem, pode mandar foto também. Fica à vontade, tem outros assuntos que vão passar por aqui nesse bloco do esporte e você também pode interagir como preferir. O espaço é seu e aquela televisão ali vai ser sua daqui a pouquinho com você aparecendo para todo mundo, tá? Antes, enquanto você vai participando, vai mandando sua mensagem pelo 997450940. Vamos começar com tudo? Sim, as meninas do futsal estão chegando aí. Tem novidade, Copa Record de Futsal Feminino. Uau! Não tinha ouvido esse... Gostei demais, viu, gente? É isso! Adorei, Luciano. O nosso DJ tá com tudo. Gente, Copa Record de Futsal Feminino é isso mesmo. A gente abre a boca e tá chegando a fase final. Aliás, é o Ribeiro que tá por aí. Desculpa aí, Ribeiro. Pode dar um tchananã, porque foi ruim mesmo, viu? Valeu, Ribeiro, nosso DJ hoje. O Luciano tá de folga. E estamos nessa fase final, gente, do futsal feminino na Série Ouro, tanto na região de Bauru quanto de Sorocaba. Estão definidas as datas e os horários para as grandes decisões, aquelas mais esperadas dessa Copa que movimenta demais a nossa região. Dá uma olhada na tela aí, ó. Série Ouro, gente. Série Ouro, região de Bauru. Alô, alô, você de Marília e de Santa Cruz do Rio Pardo. Nessa sexta-feira, 9 da noite, o ginásio Neuza Galete vai ficar pequeno em Marília, hein? Final da Série Ouro, definida essa data. Convite para todo mundo que está acompanhando a gente. Aí em Marília já se programar, hein? E pessoal de Santa Cruz, vão pegar a vanzinha, o carro e vão para lá, viu? Fazer essa badalação acontecer, gente. É a final da Série Ouro, ou seja, os melhores times que se enfrentaram na região aqui de Bauru, agora vão ganhar um troféu e vão ganhar o nome também nessa história da Copa Record de Futsal Feminino. E tem também a Série Ouro na região de Sorocaba. Itapetininga versus Votorantim, dia 10 de junho, terça-feira, já anota aí na agenda, no ginásio do Casi, ou do Casi, em Itapetininga, tá certo? Mais um convitaço para você se programar, dia da semana, terça-feira, para não ter desculpa e não falar, mas é pé do final. Não, gente, terça-feira, dia 10/6, na região de Sorocaba, também finalzona da Série Ouro para vocês, viu? Datas definidas e também está definida a disputa pelo o título da Série Prata, na região de Bauru. Ou seja, a galera que ficou ali em terceiro lugar, né? Terceiro favorito, tudo, mas que faz, gente, fez bonito demais, né? E vai fazer, só que quem é que vai levar? Quero saber, hein? Qual é a sua opinião também? Pode mandar pra gente. Itatinga versus Botucatu, sexta-feira, dia 13 de junho, às 8 da noite, no ginásio Fábio de Melo Góes, em Itatinga. Repetindo para você, ó, já temos as datas da final Série Ouro, agora a final Série Prata da região de Bauru, sexta-feira, dia 13 de junho, às 8 da noite, em Itatinga. Quem vai se enfrentar? Itatinga versus Botucatu, às 8 horas da noite. Thaísa, vou esquecer as datas, não tem problema. A gente vai contando para você dia a dia aqui, reforçando esse convite bacana, viu? Mas já está definido, é para todo mundo se programar, se planejar para aparecer também aqui na Record Paulista, fazendo história, nessa que tem mais de 15 anos, chegando a 2 décadas já, Copa Record de Futsal Feminino. E, gente, virando a bolinha, vamos falar de seleção brasileira, porque o clima é de novos ares. A gente está sentindo, né? Fala sério, eu tô, gente.
Desde a chegada do técnico Carlo Ancelotti, ou Ancelotti, os jogadores não estão escondendo um otimismo. Será que é o início de uma nova era? O Brasil, gente, fez ontem em São Paulo o último treino antes dessa viagem a Guayaquil, onde vai enfrentar amanhã o Equador pelas eliminatórias da Copa do Mundo. E a gente vai trazer para você agora uma reportagem sobre isso. Fica ligado. No último treino em São Paulo, antes da viagem, o técnico Carlo Ancelotti começou a esboçar o time que deve iniciar a partida contra os equatorianos. Depois, a seleção recebeu carinho da torcida ao deixar o hotel rumo ao aeroporto. O Equador é o segundo colocado na tabela das eliminatórias. O Brasil, o quarto. O zagueiro Marquinhos, campeão da Liga dos Campeões pelo Paris Saint-Germain, deve ser titular na quinta-feira em Guayaquil. Ele comentou este início de trabalho com o treinador italiano Carlo Ancelotti à frente da seleção. Com a chegada do nosso treinador, né, do Carlo, acho que acaba trazendo essa energia, né, de princípio, assim, né, de alguma coisa nova que está chegando. Né, e esse curto prazo até uma Copa do Mundo, acho que essa energia, isso tudo que ele pode estar trazendo para a seleção brasileira é muito importante e vai ser muito bom. Quarto lugar, portanto, na classificação. Já temos aí o jogo anterior contra a Argentina, que não foi nada legal para uma estreia, para uma abertura. E amanhã, o jogo importantíssimo aí contra o Equador, gente. E eu quero saber, você viu aí, na opinião de um dos jogadores, que, né, a coisa tá boa. Ele tá sentindo que vai, né, o fluxo, apesar que ele tava com uma vozinha meio para baixo, né, vou te dizer. Mas, gente, você, qual que é a sua opinião? Bota aí pra gente o telefone 997450940. Quero saber de você como jogador, ou melhor, como torcedor da seleção brasileira. Já sonhou em jogar, provavelmente, né? Muita gente que acompanha a seleção já torceu muito para ser jogador na vida, não deu certo, tá em outra profissão, mas tá curtindo a seleção também. E aí, vai? Vai? Será que vai agora? Temos outros jogos previstos até setembro pelas eliminatórias da Copa do Mundo. E no ano que vem, 2026, teremos o sonho do Hexa? Podemos voltar a sonhar com isso? Porque eu confesso para vocês que como torcedor eu já estava borocochô, viu? Já tinha deixado para lá, não sei não. Agora, me parece que vai. E você? 997450940. Você está vendo aí as imagens? O Brasil, gente, já está no Equador, viu? Já está no Equador para o jogo de amanhã pelas eliminatórias. E a delegação pousou em Guayaquil às 10 da noite de ontem, no horário de Brasília. Carlo Ancelotti vai comandar esse treino logo mais, às 3 da tarde, no Estádio Monumental, que é o palco da partida desta quinta-feira. Importantíssimo esse treino, todos os holofotes voltados aí, você está vendo as imagens da própria CBF TV. E em São Paulo, na segunda-feira e ontem, foram 2 treinos. O treinador esboçou a escalação, né, com Alisson, Wanderson, Marquinhos, Alexandro e o Alex Sandro, também Casimiro, Bruno Guimarães e Gerson. E também o Estevão, Richarlison e Vini Júnior. A gente fala em esboçou, tá? Porque é o seguinte, até eles entrarem em campo e chegar nos últimos segundos aí, para a gente começar a partida, muita coisa pode acontecer, até porque agora vai ter o treino decisivo, né, às 3 da tarde. Então, a partir dessa escalação, qual que é a sua opinião também, viu? Pode mandar pra gente, viu? O Brasil está em 4º lugar nas eliminatórias, com 21 pontos, e depois de jogar contra o Equador, a seleção vai enfrentar o Paraguai em São Paulo no dia 10. Mas calma, vamos uma coisa de cada vez, tá certo? Vamos acompanhar hoje e daqui a pouquinho a sua opinião aqui, tá? E ó, se o clima no centro de treinamentos do Corinthians, que abrigou a seleção brasileira, era de tranquilidade, de otimismo, o que a gente pode dizer do Corinthians, com a sede administrativa do Alvinegro? O que a gente pode dizer? Nada. Nós podemos mostrar essas imagens aí. Pode subir e já sobe o som também para você ver o que aconteceu, gente. Sobe o som. Meu Deus do céu. Olha lá. Torcida organizada. Entrando aí, ó, no Parque São Jorge. Arregaçaram os portões.
Sim, muitos xingamentos, pessoal revoltado com a situação do Corinthians. Você está ouvindo, né? Você está vendo como é que foi o clima, está sentindo como foi a situação lá no Parque São Jorge. O que acontece, gente? Isso foi ontem à tarde. Eles estavam protestando contra a situação política do Corinthians, que está vivendo uma crise financeira, você está ouvindo falar aqui no Esporte Record Interior, crise nas finanças, na parte administrativa, o presidente Augusto Melo afastado em processo de impeachment. Tudo isso está mexendo demais com a nação brasileira, né? E eu falo brasileira porque tem corintiano em tudo quanto é lugar. É a maior torcida do Brasil, né? O Corinthians. E tá aí o protesto acontecendo, a invasão das torcidas organizadas. Eles que abriram os portões e fecharam num tom realmente agressivo inicialmente, mas que já demonstra muito da insatisfação dos corintianos. Você aí é corintiano, está acompanhando a gente? Volta um pouquinho, TP, para eu trazer essa parte aí da torcida que exige algumas mudanças, gente. Olha lá, você tá vendo um deles lendo quais são as mudanças que eles exigem. É o seguinte, são mudanças exigidas dos membros das organizadas, que conversaram com o presidente interino, que é o Osmar Stabile. E entre as exigências está o direito a voto para sócios torcedores. Eles também estão pedindo aí mudanças estatutárias e também a punição a dirigentes que deixaram dívidas para o clube, gente. Realmente precisa de uma renovação, viu? E se não for muitas vezes assim, fica difícil. Porque além da invasão na sede, os torcedores, você viu, eles acorrentaram os portões do clube e essa imagem realmente repercutiu hoje demais e vai continuar repercutindo até que tudo realmente se resolva no Corinthians. Que fase, hein? Que fase. Você é corintiano, Juninho? É? O pessoal aí tá triste com a situação, hein? Tá precisando de mudança urgente e tá aí provando, pessoal, que isso precisa acontecer. Aliás, essa era a palavra que eles mais falavam ali, viu? Luto e fechado por má administração. Como pode um clube desse tamanho, onde você vê corintiano para tudo quanto é lado nesse Brasil imenso, chegar nesse nível que chegou? Má administração mesmo. E tá aí eles fazendo o que fizeram. Você vê até algumas pessoas na calçada assustadas com a situação na entrada deles no Parque São Jorge. E muitas vezes, se não for assim, dessa forma, nada acontece. Essa é a realidade, viu? E quem tem mais dinheiro é que leva. Infelizmente a gente tem visto isso no Brasil. Bom, você pode comentar, viu? 997450940. Põe pra gente novamente aí o telefone, porque muitos corintianos nos acompanham também. Estão passando por essa fase juntamente aí, então você pode trazer sua opinião no 997450940, viu? Manda mensagem, manda vídeo, foto, fica à vontade para participar. Gente, vamos respirar, né? Eita, difícil, hein? Notícia difícil. E ó, Linense, você aí, torcedor do Linense, está se preparando para a disputa da Copa Paulista no mês de junho? Eles estão sim agora. O Elefante da Noroeste está no grupo 1 da competição, ao lado do Noroeste, Grêmio Prudente e também Monte Azul e Araçatuba. E estreia no dia 15 de junho, no domingo, fora de casa, contra o Araçatuba. Quer ver? Dá uma olhada. 24 anos, goleiro formado nas categorias de base do Santos. Paulo Mazzotti é uma das apostas do Linense para a disputa da Copa Paulista. Em 2024, ele defendeu o Taubaté na Série A2 e chega com foco em se firmar no futebol profissional. Agora nós chegamos aqui no Linense, nesse grande clube, nessa grande equipe, com todo o apoio da nossa torcida também, todo o apoio da diretoria, com os melhores pensamentos possíveis, com as melhores atitudes, energias, crendo que a cada dia uma semente plantada, que no final a gente vai colher um bom resultado. E aí a gente vai ver o que a competição tem reservado para nós. Mas sem dúvida é muito esforço, muita dedicação, muito trabalho. Esse é o caminho da vitória. Esse já é um velho conhecido da torcida. O atacante Luizinho está de volta ao Elefante da Noroeste. Depois de 2 temporadas longe do clube, ele retorna com bagagem e experiência adquiridas na Portuguesa Santista. Muito feliz por estar de volta, né? Acredito que o Linense agora vem com um projeto diferente, mudou muita coisa aqui desde que eu estava aqui em 2023,
Acredito que hoje em dia o time cada vez mais está se profissionalizando, está melhorando a estrutura e tem tudo para dar certo. O treinador Alberto Félix vem aí fazendo um bom trabalho com a gente, vai chegando novos reforços. Acredito que a gente tem tudo para fazer um bom campeonato. Ao todo, o Linense já anunciou 8 reforços para a competição, que começa neste mês de junho. A equipe está no grupo 1, ao lado do Noroeste, Grêmio Prudente, Monte Azul e Araçatuba. De 2019 a 2025, são exatos 6 anos desde a última participação do Linense na Copa Paulista. Naquela edição, a campanha foi discreta. 3 pontos e eliminação ainda na fase de grupos. Agora, a missão é mudar essa história, reeditar o passado e, quem sabe, devolver a alegria ao torcedor. Essa missão está nas mãos do técnico Alberto Félix, que está de volta ao clube. No ano passado, ele levou o Taubaté até as semifinais da Série A2 do Paulista. Experiência e conhecimento não faltam no comando. A gente fica na expectativa, né, sabendo assim, de uma responsabilidade, né, que temos, de poder fazer, né, um bom papel agora, deixar já nessa primeira disputa aqui de Copa Paulista, junto com o Linense aqui, já deixar uma boa impressão, né, e se Deus quiser, conquistar aí bons resultados. Com a estreia marcada para o dia 15, fora de casa, contra o Araçatuba, o tempo de preparação é curto. Ainda com jogadores chegando, o entrosamento deve ser ajustado durante a competição. Esse início, né, de preparação, até devido, né, à própria montagem, né, do elenco que praticamente está sendo iniciada, né, do grupo aí que participou da Série A2, poucos remanescentes, né, a maioria jovens, né, que não tiveram ainda a oportunidade de jogar profissionalmente, mas que já estavam treinando junto ao elenco, né. Então esse momento assim eu atribuo assim de maior dificuldade, né, porque vai se exigir ainda, né, um entrosamento, né, a gente está aí já há algum tempo e ainda restando ainda mais alguns atletas para chegarem, mas eu acho que estamos num processo bastante positivo, eu diria, né, o que a gente tem visto assim nos treinamentos está me deixando bastante satisfeito, né, com o desempenho dos atletas. A gente percebe, né, que está tendo um entendimento muito bom daquilo que a gente entende que será o ideal, né, em termos de forma de jogar, né, de modelo de jogo. Então estou feliz com isso e a gente está acreditando, né, que podemos fazer um bom trabalho sim, né, agora nessa Copa Paulista. Mas mesmo com esses desafios, o compromisso dentro de campo está garantido. A promessa é de muita entrega, raça e vontade de vencer. Nossa expectativa é de dar o nosso melhor, como eu falei. Independente de qual vai ser o resultado final, a gente aqui não quer declarar nenhum favoritismo ou nenhum pessimismo sobre a equipe, mas a gente está dizendo que a gente vai fazer o nosso melhor e no final a gente vai ver o resultado que Deus preparou para nós e que eu não tenho dúvida que com muito trabalho a gente vai alcançar os nossos objetivos. A gente espera fazer um bom campeonato também, atender as expectativas da torcida e seguimos fortes aí na preparação. Claro que vai, tem que começar para cima, né? Mas o professor Alberto Félix vai ter um trabalhão daqueles, viu? Aliás, virando a página para você, vamos falar do técnico Ivan Canella, que comanda o Noroeste no primeiro jogo treino, numa preparação para a Copa Paulista também, nessa sexta-feira, viu? Diante do Botafogo, em Ribeirão Preto, vai acontecer esse jogo treino. A atividade vai ser no estádio Santa Cruz, casa da equipe Ribeirão Pretana. O Noroeste estreia na Copa Paulista no dia 21 de junho, viu? Um sábado contra o Grêmio Prudente no estádio Alfredo de Castilho, em Bauru. E onde é que está o Alvirrubro? Está no grupo 1 da competição, ao lado de Grêmio Prudente, Linense, Monte Azul e Araçatuba, como você viu aí nessa reportagem. Noroeste e Botafogo de Ribeirão Preto vão entrar em campo às 3h30 da tarde nesse treino aí. Vamos acompanhar, a gente traz tudinho para você, tá? E por falar em Norusca, tem goleiro novo na área alvirrubra. Olha quem está chegando aí, o Wendel, esse homem de 33 anos e 2 metros e 6 centímetros de altura. Ele está chegando para reforçar o elenco na Copa Paulista. Aliás, segundo a assessoria, gente, ele é o segundo goleiro mais alto do Brasil. Pode repetir? Ele só é o segundo goleiro mais alto do Brasil, você acredita? Ele só está atrás do Diego Washington, que recentemente deixou o 15 de Jaú e foi para o futebol japonês. Então, se considerar no Brasil, ele é
o goleiro mais alto do Brasil hoje, porque o outro está lá no Japão, viu? Ele completa o trio de arqueiros, chegando para esse reforço ao lado de Jefferson Romário e Henrique Fernandes. Vamos acompanhar a equipe alvirrubra e trazendo os resultados aqui no Esporte Record Interior. Porque esse goleiro, gente, ele é bastante conhecido pelo técnico, viu? O técnico e ele trabalharam juntos na Série A3 do Campeonato Paulista deste ano, no Catanduva. Ele que também jogou pelo Real Brasília, Goiatuba e Atlético Goianiense. Então, seja muito bem-vindo. O Wendel, que tem um sobrenome super difícil. Qualquer hora eu tento falar por aqui, viu? Grande beijo pra você. E, gente, basquete, Ourinhos. Você aí, ó, tá acompanhando a gente, torce demais pro Ourinhos Basquete? Já tá no Rio de Janeiro essa equipe, porque o desafio dessa noite pela Liga Nacional Feminina é contra o Mesquita. Gente, o time de Ourinhos segue firme nessa luta para terminar a fase de classificação entre os 4 melhores e aí, consequentemente, ter vantagens para decidir o playoff em casa. O time da Baixada Fluminense vem logo atrás, na 7ª colocação, com 25 pontos, que são 2 a menos que o Ourinhos. E no primeiro turno, jogando em casa, no ginásio Monstrinho, foi vitória de Ourinhos, viu? Por 79 a 63. Então o time já está chegando embalado aí, depois de vencer São José em casa por 66 a 62. Só que a equipe fluminense, você sabe, né? Não vai dar moleza, gente, não vai dar, porque também vem de vitória em casa sobre o Maringá. É daqueles jogaços bacanas que a gente adora ver, né? A bola sobe para Mesquita e Ourinhos, no Rio de Janeiro, às 7h30 da noite. E o resultado tá aqui para você, viu? Gente, o Sorocaba Basquete está garantidíssimo na semifinal da Copa São Paulo Masculina. A classificação foi garantida ontem em casa, com vitória sobre o Avaré, no ginásio Gualberto Moreira. E foi com tranquilidade, viu? De boa. 93 a 54, logo no jogo 2 da série melhor de 3. Olha que beleza! Não teve chance nenhuma para os visitantes. Os sorocabanos atropelaram com ritmo forte de jogo desde o início. Destaque para ele, Felipe Zanin, cestinha com 16 pontos. E agora está garantido na próxima fase, viu? O Sorocaba vai assistir de camarote a disputa entre Limeira e Catanduva, que ainda vão fazer esse jogo 2 das quartas de final. E quem é que tem vantagem? Vantagem é dos catanduvenses, que venceram o primeiro duelo. Vamos acompanhar, ver o que vai acontecer, viu? Vamos virar a bolinha? E o vôlei está chegando para você. O SESI Bauru anunciou hoje a permanência de mais um atleta revelado pelas categorias de base. Olha quem está chegando aí, é o ponteiro Pedro Marcon, de 21 anos. Ele vai seguir com o time adulto após 3 anos de formação na equipe. Na última temporada, pelas categorias de base, para você ter uma ideia, o atleta foi vice-campeão paulista e brasileiro sub-21. O jogador teve uma breve passagem também pelo time de Goiás para adquirir experiência e, na ocasião, marcou 79 pontos na elite do vôlei nacional, que é a Superliga. Que reforçaço, hein? Seja muito bem-vindo, Pedro Marcon, aí aos seus pouco mais de 20 anos, né? E no feminino, tem novidade também, gente? Tá seguindo aí os trabalhos, viu? Para a construção da equipe que vai disputar a temporada 2025-2026 agora. E nessa quarta-feira, a direção do SESI Vôlei Bauru anunciou a renovação, renovação de contrato com a ponteira Giovana. Ela fica mais, gente. Ela que é uma cria da base, é uma das atletas com mais tempo de casa, tá no projeto do SESI desde 2026, quando ainda atuava na categoria sub-15. Olha que bacana a importância do investimento, gente. E a jogadora foi campeã brasileira no ano passado pelo sub-21 e também vice-estadual. Ela estreou também na equipe adulta durante o Paulista do ano passado e também participou da última Superliga, quando o time do SESI foi vice-campeão. Então, ela fica assim. Que bacana, boa notícia, gente. E claro que ele vai estar aqui, o Renasce Vôlei tá aí, ó, em plena ascensão na tabela de classificação, né? Agora vem com tudo, né? Conquistar esse lugar e quem sabe para ficar, viu?
Tá chegando com tudo na tabela de classificação da Copa São Paulo de vôlei feminino, categoria sub-21. Ontem a equipe sorocabana superou o Jundiaí por 3-0, parciais de 25-16, depois 25-19 e para fechar 25-14. E agora o Renasce soma 3 vitórias em 6 jogos realizados até agora pela competição estadual. Qual que é o próximo desafio? Fora de casa. E a gente conta para você. A equipe vai voltar para a quadra nessa sexta-feira, às 7h30 da noite, diante do Louveira, no Vale do Paraíba. Olha que bacana, gente. Muitas notícias do vôlei para você. E vamos falar do Magnus, que, passou a ressaca, né, gente? Passou a ressaca. Teve aí a derrota na final da Libertadores no fim de semana para o Peñarol. Não, nada disso, viu? Passou a ressaca, gente. Vai afundar a jaca de novo, né? Teve no final de semana, perdeu para o Peñarol no Paraguai. A ordem no Magnus Futsal agora é virar essa chavinha, viu? Que passou, passado é passado, vamos olhar para frente. Tem que manter agora a campanha na Liga Nacional, porque tá de volta ao Brasil. E o cachorro brabo vem latindo, vai enfrentar hoje à noite o Umuarama no Paraná. Vem chegando com tudo. E aqui você revê lances da última partida do Magnus, domingo quando disputou, né, o título da Libertadores contra o Peñarol, tá aí para você, ó. Vitória foi uruguaia, certo? Mas o Magnus está virando essa chave porque lidera a Liga Nacional com 15 pontos, que é a mesma pontuação do Praia Clube. O time de Sorocaba está em primeiro pelos critérios de desempate e vai com tudo para se isolar nessa ponta. Já os adversários, os paranaenses, onde é que eles estão na tabela? Estão na 16ª posição com 6 pontos. Vem vitória? Vamos contar com isso, hein? Umuarama e Magnus entram em quadra pela 6ª rodada da Liga Nacional de Futsal às 7h30 da noite no ginásio Amário Vieira da Costa, em Umuarama, no Paraná. Quer saber o resultado? Mensagem pra você. Cola aqui com a gente, viu? Você que está assistindo, que está participando, que está interagindo, e agora chegou a sua hora de aparecer. Chegou aqui, mensagem para você. 997-450940, você participou. Cláudio, um beijo para você, boa tarde. Vai dar tudo certo para a seleção brasileira. O clima mudou por lá, ótima quarta-feira. Sucesso, hein, Cláudio? Bom, hein? Wilson de Tatuí. O problema da seleção não é o técnico, e sim os jogadores. A safra de jogadores bons está no fim. Será que é porque tem muito dinheiro envolvido, Wilson? Fica aí a reflexão, hein? Valdemar, valeu, querido. Tirou uma fotinha bacana, tudo bem? Acompanhando aqui de Marília, tô vendo que só, hein? Brigadão pela sua participação, pela sua audiência, um grande beijo. Carlos Silva, de Paraguaçu Paulista, boa tarde. Tem que ver se amanhã a seleção vai. Só vendo para acreditar, né, Carlos? E aí a gente vai nesse otimismo também, né? José Gregório de Itapeva, na minha opinião, não muda nada, viu, na seleção, enquanto os cartolas influenciarem na escalação. Realmente, os cartolas, aqueles jogos, as apostas, né? Isso mesmo, Zé Gregório está falando? Pois é, meu querido, vamos acompanhar, vamos ficar de olho. Eu falo, o dinheiro, gente, é complicado, viu? Tem muitos lá ganhando muito e jogando pouco. Roberto, eu acho que tem que trocar muitas pessoas da seleção, começando pelo Alisson, que já foi a época dele. E realmente, o Ancelotti resgatou alguns nomes aí, vamos ver o que vai acontecer. Jerônimo de Itápolis, boa tarde, acredito que a seleção vai, tem tudo para dar certo. Valeu, Jerônimo, obrigada pela sua participação. De Duartina Clemente Ribeiro, aqui é Corinthians. Como é que é, Juninho? Corinthians, aqui é Corinthians. O Regis de Sorocaba. Boa tarde, equipe guerreira do Balanço Geral. Sobre o Ancelotti, se a CBF e os patrocinadores não interferirem nas escalações, teremos uma chance. Gostei desse palpite, hein? Já deu uma cutucada. Aparecida Aquino, de Lins. Sou uma corintiana e isso revolta. É uma vergonha. Avante, Linense. Corintiana, torce pro Linense e tá aqui acompanhando as notícias do nosso interior. Que tudo, hein? Aparecida representando as mulheres aí nas participações, hein? Muito obrigada, querida.
É hora de dar tchau. Foi um prazer estar com você nessa edição. Amanhã Alexandre Colim está de volta. Obrigada por estar sempre juntinho aqui com a gente, viu? Mas não vai embora porque o Rodrigo Motorani está de volta. Tem mais balanço geral para você. Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau!